A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, povo que Deus ama, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Mais uma vez, com alegria, a gente convida vocês a gente ler e meditar na Palavra de Deus, através desse canal, nós aqui e vocês aí acompanhando conosco. Então, o que a gente vai ler hoje é a primeira epístola que João escreveu. Primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Mas antes vamos orar e dizer ao Senhor nosso Deus e pedir, Pai Santo, em nome de Jesus nós te pedimos a tua infinita misericórdia. Fica conosco, Pai, através de seu Santo Espírito. Nós que estamos lendo e meditando a sua palavra e todos aqueles que estão ouvindo através desse veículo de comunicação. Pai, abre nossa mente com entendimento dado pelo seu Santo Espírito. Nossos corações assim seja preenchido com a sua palavra, com o intuito da gente obedecer, guardar, obedecendo a sua santa palavra. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Fala conosco, Pai, através de sua santa palavra, a nós que estamos lendo e meditando e todos que estão ouvindo através desse canal de comunicação. Abençoa em nome de Jesus, tudo nós te pedimos. Também em nome de Jesus, tudo nós te agradecemos. Amém. Então, irmãos, primeira epístola do apóstolo João, escreveu do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Assim nos diz a palavra de Deus. Título da leitura: O verbo da vida e a comunhão com Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Palavra de Deus, como sempre, infinitamente sábia, poderosa para salvar todo aquele que ouve e obedece à palavra do Senhor. Palavra de Deus que veio ao mundo, Deus enviou ao mundo, através de seu Filho amado, Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso eterno Salvador. Deus assim enviou sua palavra, e a palavra se fez carne em Cristo e habitou entre nós. João, um dos apóstolos que conviveu com Jesus, ele dá o seu testemunho ocular. Ele disse que os que conviveram com ele, inclusive ele, o próprio João, diz que viu com seus próprios olhos, e as mãos apalparam o verbo da vida, a palavra de Deus que veio ao mundo, enviada por Deus, e se fez carne na pessoa do meu, do seu, do nosso Senhor Jesus Cristo. Salvador constituído por Deus de todos aqueles que ouvem e obedecem essa palavra, os ensinamentos do Cristo. Então, esse testemunho dado por João, que viu com seus próprios olhos, que apalpou a palavra de Deus,
que se fez carne nele. Ele confessa e dá o testemunho aqui que Deus é luz. Porque em Jesus, em Deus, não há trevas nenhuma, mas só a luz. E a luz resplandeceu, na vinda de Jesus Cristo, a luz resplandeceu sobre as trevas, e as trevas não prevaleceu. Porque a todos, quanto Deus assim chamar, vem para a luz. Sai das trevas e vem para a luz para praticar as obras da luz. Porque aqueles que praticam as contrariedades a Deus, aqueles que praticam o mal, eles não vêm na luz, eles não vêm para a luz, porque as suas obras são má. E eles têm vergonha de suas obras, os que praticam as obras do maligno. Mas aqueles que saem da morte para a vida, saem da morte da velha criatura pecaminosa e ressuscita já agora na terra. Como o apóstolo Paulo diz, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, quando Deus, através de Cristo Jesus, nos ressuscitou, nos tirou da morte para a vida, através do crer e do obedecer à palavra de Deus. Ele nos tirou das trevas para a luz, porém aquele que diz que serve a Jesus, ande na luz como ele é luz. Porque como a palavra diz aqui, aquele que diz que é praticante da luz, mas vive na prática das obras das trevas, nas escondidas, mas Deus vê tudo. Deus é onisciente, é onipresente e onipotente. Então, os que saem da morte para a vida, das trevas para a luz, ele vem para a verdade, para viver uma vida na luz, em obediência à palavra de Deus. Ele morreu para a velha criatura pecaminosa, nasceu, vivificou em Cristo, através da mudança de vida que Deus faz pela água e pelo Espírito. São esses os que passam a ser filhos da luz. Sai do mundo pecaminoso, de trevas, e vem para a luz, obediência a Jesus, que é a luz. Como ele diz, eu sou a luz. Quem crê em mim, claro, quem obedecer a palavra de Deus, que veio e se fez carne em Cristo, ele sai das trevas para a luz e vai viver eternamente na luz, porque Jesus é eterno, Deus é eterno. Como Melquisedeque, há 400 e poucos anos antes da lei, apareceu a Abraão, tipificando o Cristo como Filho de Deus. E Melquisedeque apareceu sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias e sem fim de vida, tipificando Jesus Cristo como Deus, tipificando Deus, porque Deus não tem pai, não tem mãe, Deus é Espírito, e Deus, ele não tem genealogia segundo a carne e o sangue, porque ele é Espírito. Mas Jesus veio ao mundo em forma de homem, filho de mulher, para nos resgatar da lei. Ele teve uma genealogia como ser humano, mesmo não sendo gerado pelo ser humano, pelo Espírito Santo, mas narra a genealogia de Jesus até Jacó. E Jacó gerou José, mas quando chegou em José, diz José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Porque Jesus Cristo, ele teve uma genealogia humana porque Maria era da descendência de Davi e ele foi gerado como ser humano no ventre de Maria. Mas como palavra de Deus, a palavra de Deus se fez carne quando Jesus nasceu, que começou a falar as primeiras palavras. Aí o verbo estava no mundo, cheio de graça e sabedoria. Mas Melquisedeque, apontando para o Cristo como Filho de Deus, ele se apresentou a Abraão sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias e sem fim de vida. É Deus, representando, tipificando Jesus Cristo como Deus, como palavra de Deus que sempre existiu
e foi quem criou todas as coisas. E aqui a palavra se fez carne, como João dá testemunho e diz: nós vimos com os nossos olhos, nós tocamos e apalpamos com nossas mãos o verbo da vida, o verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Porém, meus irmãos, estamos nesse mundo de passagem e aqueles que amam a Deus, eles renunciam à vida pecaminosa desse mundo. Eles renunciam às obras das trevas, às obras malignas que são contrárias a Deus. Porque quem pratica, quem morre na prática das obras do maligno, das obras carnais, dos prazeres carnais, esses não hão de herdar o reino de Deus. O próprio Jesus falou, está falado e verdade é. Os que são nascidos da carne são filhos da carne, mas os que são nascidos do Espírito são filhos do Espírito, são os filhos de Deus. Deixando claro que toda a humanidade no seu primeiro nascimento, a gente costuma muito em frisar isso aí, toda a humanidade no primeiro nascimento é apenas criatura de Deus. Só passa a ser filhos de Deus aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito. Aqueles que saem das obras pecaminosas, que são contrárias a Deus, as obras carnais, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, mas transformados vamos ser em corpos incorruptíveis, corpos sem pecados, corpos lavados e remidos no sangue de Cristo, transformados pela água e pelo Espírito, para poder herdarmos a vida eterna, como assim Jesus falou. Os que são nascidos da carne não podem herdar o reino dos céus. Só podem herdar o reino dos céus que são nascidos de novo pela água e pelo Espírito. Quem não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. E bem-aventurados são aqueles, diz em Apocalipse, que lavam as suas vestiduras para entrar na cidade santa pelas portas. Ou seja, renuncia o mundo pecaminoso, morre para a velha criatura pecaminosa e quando nasce o novo homem está lavado e remido no sangue do Cordeiro e com direito, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia e pela graça de Deus, de herdar e de entrar na cidade santa pelas portas e se alimentar eternamente da árvore da vida. E assim viver eternamente na luz. Porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, como o texto sagrado aqui falou. Aquele que sai das trevas para a luz, ele recebeu também de Deus, através de Jesus, que disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E que quando a gente morre na luz, a morte física, a gente ressurge para a vida eterna em Cristo. Estamos prontos para, no dia da segunda vinda de Cristo, o nome daqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito vai ser encontrado no livro da vida dos salvos, para eternamente viver na luz. Luz essa, que não é mais o sol nem a lua, porque não vai existir mais nem sol nem lua, porque é uma claridade só na cidade santa, na cidade vindoura dos salvos, e é iluminada pela face do que está sentado no trono, do Deus vivo, que é luz, e do Cordeiro, que também é a luz que recebeu de Deus. E o povo de Deus, que recebeu de Jesus o ser luz e sal da terra, também herdarão essa luz, e viveremos eternamente, resplandecendo na glória pela misericórdia e pela graça de Deus, através do perdão de nossos pecados, do arrependimento que Deus assim nos deu, da velha criatura pecaminosa, para nascer o novo homem, um trabalhar de Deus, para que nenhum homem se vanglorie. Vós e nós e vós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, como diz a palavra, para que nenhum homem se vanglorie, nenhum ser humano se vanglorie diante de Deus, mas que sejam transformados pelo poder de Deus para vivermos em obediência eternamente, louvando e glorificando e servindo a Deus em espírito e em verdade. Tudo isto para a honra e glória de nosso Deus,
e Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai em Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor comigo esteja, meus irmãos. E com todos vocês, ouvintes desse canal. Deus abençoe vocês, todos os familiares de vocês. E eternamente, vamos viver na luz, em obediência à palavra de Deus. Aguardar Jesus, obedecendo esses ensinamentos que Ele assim nos deixou. A paz do Senhor, meus amados. Amém.